E aí pessoal, eu sou o Dr. João Carneiro e eu tava refletindo esses dias que às vezes me deixa um pouco triste em saber que tem muita gente ainda que perde os dentes aqui no Brasil por não saber coisas simples como evitar o tártaro, que vai ser o assunto do vídeo de hoje. Se você se interessou ou ficou curioso, já se inscreve no canal, a gente tem vídeos aqui toda semana. E como sempre, eu vou ressaltar aqui nesse vídeo que ele é de caráter educacional. Se você tiver algum problema, sempre procure um profissional da saúde. É importante que você veja esse vídeo até o final para que você não tenha nenhum mal-entendido e tome decisões precipitadas. E eu vou te explicar como evitar ter essa doença. Esses dias eu atendi um paciente que ele veio do Canadá e a sua maior queixa é que ele tinha os dentes escurecidos. Acontece que ele fumava muito, então isso acabava influenciando no escurecimento dos dentes dele. Só que quando eu fui avaliar clinicamente, eu acabei reparando que ele tinha muitos dentes amolecidos e ele tinha muito tártaro. Então, quando ele fumava, o tártaro ajudava a que os dentes ficassem mais escurecidos ainda e acabava causando uma bola de neve. Só que esse paciente ele teve uma certa sorte porque ele procurou numa época que ele podia evitar que os dentes dele que estavam amolecidos acabassem sendo perdidos, porque com o tratamento que a gente fez, ele pôde regredir essa doença. Só que também acontece em vários casos que a pessoa chega aqui, ela já está com vários dentes condenados, por conta de um descuido, e ela não sabe às vezes que, porque ela não tem uma cárie, que ela não tem um problema, porque ela não sabe que uma doença periodontal, ela é tão ruim quanto uma doença dental, uma doença como a cárie. Mas então, o que é tártaro? O que é placa bacteriana, biofilme, cálculo dental? Do que a gente está falando? Vamos começar pelo tártaro e cálculo dental, são a mesma coisa. Ele consiste no endurecimento da placa bacteriana, ou na sua mineralização, digamos assim, que fica acumulado na superfície do dente. O tártaro também pode ser formado sobre a gengiva, e o que acontece é que ela irrita esse tecido ou acaba inflamando ele. E com a formação do tártaro, ele facilita o acúmulo de mais biofilme, que o biofilme endurecendo facilita a formação de mais tártaro e acaba criando aquela bola de neve que eu falei no começo. E o tártaro, ele é um grande problema porque ele não prejudica só os dentes, a gengiva e o periodonto. Ele também prejudica a estética, porque, como eu falei no começo, ele também ajuda que, por exemplo, a fumaça do cigarro tem uma aderência melhor à substância do cigarro no tártaro, que fica aquela mancha preta nos dentes. Então ele acaba sendo um problema estético, porque os dentes ficam mais amarelados, ou mais cinzas, ou até mais pretos, dependendo do caso. Eu dei o exemplo do cigarro, mas isso pode acontecer com café, com a Coca-Cola, com alimentos com bastante pigmento. Então todos esses alimentos vão ser mais suscetíveis a impregnar nesse tártaro que vai estar impregnado no dente. Agora deixa eu explicar o que é placa bacteriana. Ela é o depósito de biofilme formado na superfície do dente pelos restos alimentares, salivas e bactérias. Então agora você já tem uma noção do que é o tártaro, porque o tártaro ele é um endurecimento do biofilme. E o biofilme é a formação de alimento, saliva e bactéria. Então isso com certeza prejudica a gengiva, o dente, o periodonto, porque são um monte de bactéria, resto de alimento e um pouco de saliva. E essa placa bacteriana, antes de virar o tártaro, ela tem uma consistência pegajosa e ela pode ser branca, incolor ou até amarela, dependendo do caso. E essa placa bacteriana, quando ela não evolui para o tártaro, as bactérias que estão nelas, elas acabam produzindo um ácido que destrói os dentes. Então essa também é uma das formas que as cáries são formadas, porque tem o biofilme, onde tem um monte de bactéria, e aquelas bactérias depositam ácido no esmalte, destroem uma parte do esmalte e acaba criando aquelas erosões ou aqueles buracos no dente, quando não é formado o tártaro. Então, das duas, ou a placa evolui destruindo o esmalte dentário, ou ela evolui para um tártaro que pode destruir o periodonto, digamos assim. E como faz para descobrir se a pessoa tem ou não tártaro? Ou placa bacteriana, como está a saúde dela? É lógico que o mais óbvio é no dentista. Mas caso você não tenha ido no dentista ainda, ou não pôde ir, você pode simplesmente olhar no espelho, nos seus dentes, principalmente na parte de dentro. Se você olhar com atenção, pode ter uma camada a mais no seu dente que não deveria estar ali. Se você conseguir remover essa camada com a mão ou com a escova, aquilo era placa bacteriana. Se você não conseguir remover, então aquilo provavelmente já era o tártaro. Então caso seja tártaro, provavelmente seja tártaro, já é bom ficar alerta e já ir no seu dentista para poder resolver isso.
Então, caso você não consiga tirar aquele amarelo que você viu no espelho com a escova de dente, você já deve ter suspeitado que quando tem o tártaro não tem como remover em casa, você vai ter que ir no dentista. E o dentista vai avaliar aquela máxima de que cada caso é um caso, para saber se ele vai precisar fazer uma profilaxia, ou às vezes ele precisa fazer uma raspagem com ultrassom ou com curetas, vai depender também da forma que o dentista trabalha. E caso a pessoa não trate o tártaro, ele vai sempre evoluir, ele não regride, ele não começa a se dissolver, ele começa a desgastar. Tem gente que acha que vai acabando, não, vou escovando o dente cada vez mais e ele vai soltando aos pouquinhos. Não vai, ele não vai soltando aos pouquinhos, ele vai acabar sempre uma situação pior do que ele já estava. E esses problemas, eles podem vir de um caso mais leve, que seria um mau hálito, uma gengivite, que seria a gengiva sangrando, uma periodontite. Eu também fiz um vídeo só sobre gengivite e periodontite aqui, vou deixar linkado aqui. Ele pode também causar uma periimplantite. Se você não sabe o que é periimplantite, comenta aqui embaixo para eu fazer um vídeo só sobre isso. Ele pode ser cada vez pior, como acontecer até a perda dentária, que eu tinha falado, que em muitos casos no Brasil as pessoas perdem os dentes, não é por conta de cárie, muita gente acha que é só por conta de cárie, mas muita gente perde os dentes por conta de um tártaro, de um tratamento que não fez um tratamento periodontal ideal e acaba com os dentes amolecendo e acaba perdendo os dentes. E em última análise, no último caso, essas bactérias que vão se acumulando na boca, elas podem até cair na corrente sanguínea e acabar dando problema no coração. Muita gente não sabe que quando você não cuida da sua saúde bucal, ela acaba refletindo em vários problemas na sua saúde geral. Então, deixa eu te falar a cereja do bolo desse vídeo, que é o seguinte: como você faz para evitar que você não tenha tártaro? Eu sei que vai parecer meio óbvio que é sempre essa a resposta, mas não tem como fugir, não dá para reinventar a roda. Você tem que escovar o dente direito. Tem que escovar o dente 3 vezes ao dia. Não é aquela escovação de 30 segundos, você tem que caprichar na sua escovação, você escovar dente por dente, ter uma paciência, você tem que sentir que limpou todos os dentes. É interessante que você passe fio dental também, porque o tártaro ele costuma ficar acumulado entre os dentes. Então muita gente não passa fio dental e acaba tendo o tártaro justamente no lugar mais difícil de limpar, que é entre os dentes. E também no dentista, essa é a parte mais difícil de limpar, que é quando tem tártaro entre os dentes. Principalmente nos dentes inferiores, acumula muito tártaro entre os dentes. Então é uma região que a pessoa tem que passar fio dental, não tem por onde escapar. E tem mais duas dicas simples sobre isso, que é troca sua escova de 3 em 3 meses. Porque a sua escova ela vai desgastando. Tem gente que tem escova há 1 ano e não troca e tá aquelas cerdas amassadas. Depois que você já viu aquelas cerdas da sua escova já amassadas, ela já não está escovando direito, já não está limpando direito. E o último ponto é, vá ao seu dentista regularmente. Vá de 6 em 6 meses. Ele vai te falar se você precisa de ir com mais frequência ou menos frequência, mas pelo menos 6 em 6 meses é interessante você voltar no dentista. Por quê? Porque se você tiver com apenas a placa bacteriana ou tiver com pouco tártaro, o dentista vai cuidar, vai ser mais fácil, vai ser mais barato. Agora, caso você deixe 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ir ao dentista, quando você chegar lá, vai estar com muito mais tártaro, pode estar, igual eu falei, com gengivite, já pode estar com dente perdido, vai ser muito mais difícil de tratar, vai ser muito mais caro para tratar. Então, essa dica parece meio óbvia, parece meio simples, mas muita gente não faz. E então é sempre bom te reforçar isso, de cuidar dos seus dentes direito, cuidar da sua escovação direito. Quanto mais você escovar, menos problemas você vai ter. Menos dinheiro você vai gastar, menos tempo você vai perder, menos dor você vai ter. Então, sempre cuide da sua saúde, escovando direitinho, passando fio dental e indo no seu dentista regularmente. Resumindo, os restos de alimentos que ficam na nossa boca se juntam com as bactérias e com a saliva e acabam formando a placa bacteriana. Caso você não remova essa placa bacteriana, ela vai se mineralizando, formando tártaro. E caso você não trate o tártaro, ele pode começar desde um mau hálito até problemas do coração. E aí, para se resolver como se trata isso aí, você vai ter que ir ao dentista para que ele possa fazer uma limpeza, uma raspagem, uma profilaxia, vai depender do caso. E como sempre, é melhor que você evite, para que você não tenha esses problemas, para que você não precise fazer uma raspagem no dentista com ultrassom. A máxima é, o ideal na saúde é sempre evitar que você tenha um problema, que você não precise tratar. Se você gostou desse conteúdo ou se eu tirei alguma dúvida sua, clique no curtir para saber que eu estou ajudando. Aproveite também que você já olhou para baixo e se inscreve no canal, porque nós temos vídeos toda semana. E aproveitando esse gancho, já deixa um comentário aqui muito específico sobre o assunto que você quer que eu aborde no próximo vídeo. E a gente se vê semana que vem.